Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu achei tão gostosinha a abertura da Denise, parece que ela estava lendo as minhas notas, as minhas anotações. E aí eu pensei, como a espiritualidade nos acolhe, não é mesmo? Ela começa a ler exatamente a mesma coisinha que a gente vai falar, porque na realidade isso é a mensagem do amor de Jesus. E a gente precisa ouvir isso de novo, né? Então começou, e aí então nós vamos dar continuidade no começo da palestra da Denise, não é mesmo? E a gente vai falar sobre o Ano Novo à luz do Espiritismo. E a gente vai começar com uma gotinha de amor que a gente trouxe. A Sheilinha tem uma sacolinha que ela vai passar pra gente. E nessa sacolinha tem um marca-livro. E nesse marca-livro tem frases do Evangelho. Então, pede para o seu mentor, já logo de cara, ajudar você a tirar a frase que vai indicar o capítulo do Evangelho, que vai ajudar cada um na sua nova conquista desse ano de mais amor. Então a gente vai começar assim, tá bom? Enquanto cada um tá pegando uma frase, eu queria começar perguntando para vocês. No final do ano a gente sempre faz as nossas resoluções, não é mesmo? Todo mundo fez a sua resolução para 2014? Não? Alguns fizeram, alguns não. Quem fez? Gostaria de compartilhar? Qual a sua resolução para 2014? São várias. Ok, uma só. A maior. Qual que é a mais... Não digo que é a maior, mas uma das grandes. Mais importante. Sem dúvida, é continuar o tratamento da espiritualidade e pedindo a Deus fé, perseverança e vontade para que força, saúde, para estar sempre no centro, recebendo os ensinamentos que o meu espírito e minha alma precisam. Beleza. Alguém mais quer compartilhar outra resolução? Não precisa ficar tímida, pode compartilhar. Ok. Quando a gente faz esse trabalho de começar um ano novo, a gente está realmente tocado, com muita inspiração, querendo buscar coisas melhores, na realidade, não é mesmo? E a gente vai ver como que o Espiritismo, nesse caminho, pode nos ajudar, como pode nos fortalecer. Então, primeiro, a gente precisa ver como é que está a nossa caminhada como espírita, não é mesmo? Então, tem vários tipos de espírita, né? Muitas vezes, a gente vem e descobre o Espiritismo e é tomado por aquela alegria, aquela ânsia de conhecimento. A gente vai descobrindo de como as coisas funcionam, vai descobrindo as leis e fica assim, muito entusiasmado, emocionalmente inclusive, querendo abraçar esse novo conhecimento, né? A gente sente que agora tudo vai começar a fluir. E a gente faz propostas que querem realmente iluminar o nosso caminho, né? Mas nem todos, né, alteram a sua maneira de ser. Muitas vezes esse entusiasmo não chega no dia a dia da nossa vida, não é mesmo? E muitas vezes a gente fica só querendo que as soluções venham assim, rápidas. E aí começa a ficar um pouco complicado, porque sem as ações na nossa vida, tem a nossa transformação. Então, esse entusiasmo, essa transformação, não chega assim tão rápido, não é mesmo? E muitas pessoas ainda não se interessam muito pelos estudos. Eles vêm na palestra, estão buscando o caminho, mas também não têm muito interesse de aprofundar. Então, fica só com as informações que recebem aqui. E às vezes a gente vai se acomodando, vindo na palestra, ficando na mesma, né? E aí parece que o entusiasmo vai murchando. De repente, parece que o Espiritismo já não funciona mais. Parece que não é pra gente. E muitas pessoas, inclusive, não vêm mais. Param de vir, não é mesmo? Agora, por isso que é importante a gente ter o entendimento que não basta somente a compreensão da doutrina. Não basta somente a gente compreender. A gente precisa, sim, estudar de forma criteriosa as obras básicas para ter o entendimento. Mas somente
o entendimento não nos ajuda, literalmente, a aplicar essa vivência na nossa vida. A gente precisa realmente sentir o Espiritismo, sentir aqui, incorporar em nossa personalidade, para que a gente possa levá-los para a nossa vida. Por isso que Kardec nos diz que tem vários tipos de espírita. Então, o primeiro passo para o nosso ano novo é a gente dar uma checada, que tipo de espírita eu estou sendo? O quanto que eu estou realmente compreendendo a doutrina, o quanto que eu estou me empenhando em buscar os ensinamentos e, principalmente, o quanto que eu estou me empenhando para levar isso para a minha vida. O quanto que realmente eu estou buscando a minha transformação. E Kardec fala que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. Por isso que o espiritismo precisa ser compreendido e vivido, para que de fato traga um ano novo para a nossa vida. E às vezes a gente pensa, eu vou no centro uma vez por semana, tomo meu passe e está tudo bem. Não, então eu vou ler um pouco mais, eu vou assistir palestra. Não, eu vou doar dinheiro, eu vou trabalhar na feira de doces salgados, vou ser voluntária para o evento, não é mesmo? Vou no seminário, que as inscrições já estão abertas e que está num preço bom, não é mesmo? Mas ainda assim, a gente não pode se chamar espírita, se a gente realmente não trouxe esse entendimento para a nossa vida. Porque o espiritismo, viver o espiritismo, é pautar a nossa conduta nos princípios da doutrina, né? É levar nas ações para que a transformação comece a ocorrer. E na realidade é a conduta interna, porque até agora muitos estão na conduta externa, né? O fazer, o vir, o conectar, mas o espiritismo vai realmente nos transformar quando mexer na nossa conduta interna, para que as nossas ações, o nosso pensar, o nosso agir esteja ligado com os princípios renovadores da nossa doutrina. E para isso, ser espírita, levando nessa conduta interna, nos dá mais liberdade. E é na liberdade que a gente encontra a responsabilidade. E a responsabilidade é que traz a nossa transformação moral. E começando no entendimento e na vivência, a gente vai se dando conta da nossa pequenez, não é mesmo? Porque basta a gente se empenhar em adquirir virtudes, a gente vai se dando conta o quanto que ainda não somos nada graciosos, não é mesmo? Em muitos momentos. Então, a gente vai se dando conta da nossa natureza inferior e nos inspirando a modificar, para que a gente realmente leve essa transformação para o lado emocional, deixar o espiritismo trabalhar no nosso lado emocional. E nessa transformação de dentro para fora, a gente vai aprendendo a ver os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que essa transformação seja aqui dentro, para Deus ver. A gente não tem necessidade de mostrar para os homens, que a transformação seja para que Deus veja no nosso dia a dia. Então, nesse momento, quando toca o nosso coração, o espiritismo realmente faz milagres, porque nos acorda para o amor, para a humildade, para a compaixão, para a caridade, e nos traz um pouco mais de equilíbrio, que nos permite o nosso crescimento espiritual. Então, muitas vezes, a gente fica tão desarvorado na nossa vida que a gente não consegue nem trilhar o caminho do nosso crescimento, porque às vezes a gente está com muita nuvem no caminho. E quando o espiritismo realmente toca o nosso coração, que a gente começa esse trabalho de transformação, as coisas vão se aquietando um pouco mais, a poeira baixa um pouquinho, isso nos fortalece para encontrar o equilíbrio necessário para a gente continuar na rota mais estreita. E no Evangelho, Paulo nos dá uma mensagem, meus amigos: agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. E essa é a nossa meta, não é mesmo? Sendo melhores cristãos, porque eu acredito por cada intenção, cada resolução que queremos para 2014, quer dizer,
a ação de ser e praticar ser melhor cristão vai ajudar a todos imensamente, não é mesmo? Então, o nosso objetivo nesse trabalho espírita de se tornar um verdadeiro espírita, um melhor cristão, é levar os estudos espíritas e colocá-los em ação, para que a gente aprenda a caminhar na rua do amor com um pouco mais de facilidade, não é mesmo? Quando a gente tem esse entendimento do valor da vivência espírita, quando a gente começa a ter realmente isso tocado no nosso coração e motivado a buscar essa transformação, a gente começa a prestar um pouquinho mais atenção em cada momento. A gente começa a prestar atenção um pouquinho mais em cada escolha que a gente faz. A gente começa a prestar realmente atenção o que significa ser o melhor cristão no dia a dia. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu vou ser melhor cristão, mas não está pondo muita atenção nesse exato momento. No momento que a gente encontra o nosso irmão, no momento que a gente está trabalhando, no momento que está se relacionando com o outro. E é nesse espaço de estar um pouco mais atento que a gente vai se alinhando um pouquinho mais com o nosso propósito de melhoria, com o nosso propósito do nosso ser divino. E começa um fluxo de transformação. E essa é a nossa jornada como seres imortais. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. E a rapidez do seu progresso intelectual, moral, depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, são conceitos bem básicos do Espiritismo, mas quando a gente para pensar, tem tanto que aprender ali. A gente vai descobrindo esse caminho que é de passo a passo. Nós começamos, estamos muito próximos do começo, ainda temos um grande caminho a seguir. Mas se a gente lembra que é um passo, essa encarnação é um passo desse caminho. Então coloca as coisas um pouquinho em perspectiva. Tem um entendimento dessa individualidade. A gente lembra que a gente é um ser individual e vamos levar conosco isto que a gente tem aqui, o nosso ser imortal. Então a coletânea desses sentimentos, desses pensamentos, não é mesmo? A gente nasce sozinho e percorre esse caminho sozinho. E quando a gente parte, quando a gente desencarna, a gente leva todo esse conjunto que a gente trouxe para cá, que a gente conseguiu conquistar nessa encarnação. Então é um caminho que a gente tem que trilhar sozinho. Esse caminho de transformação, a gente pode nos ajudar mutuamente, mas depende do nosso esforço. Não é um tipo de trabalho que eu vou conseguir carregar comigo. Vamos lá, que você entra comigo na porta estreita. Não tem jeito, não é mesmo? É um caminho individual, é um caminho único do nosso ser. E depende exclusivamente do nosso esforço, dos nossos esforços. E isso é uma boa notícia, não é mesmo? Está aqui na nossa mão. Depende da gente. Pode ser que há muitas encarnações a gente já vem caminhando assim. Hoje, como diz Paulo, nós temos a bênção de conhecer o Espiritismo que nos educa a buscar um caminho mais reto. Pode até ser que a gente já demorou muito, desperdiçou muito tempo, vindo de formas, né? Com certeza, se estamos aqui é porque ainda estamos nesse caminho. Mas agora, essa é a luz que o Espiritismo traz para nós. Nós podemos, através dos nossos esforços, buscar um caminho mais reto e mais rápido.
depende somente da gente. Eu achei isso muito boa notícia. Então, isso nos lembra da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço. E é esse o conjunto das ações, das escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio e do nosso próprio esforço, dos nossos esforços, para que 2014 seja um ano de muito mais. Aí o muito mais vocês preenchem como vocês quiserem, não é mesmo? Então a gente vai buscando, sabendo que nós precisamos das duas asas para a gente evoluir, não é mesmo? Da nossa parte intelectual, da aplicação nos estudos e da transformação moral, que é a nossa moralidade. E que, tendo esse entendimento que nós temos essas muitas encarnações, que o nosso Pai, na sua misericórdia, sabendo que a gente vai aprendendo devagarzinho, nos oferece as incontáveis encarnações para esse aprendizado, não é mesmo? Para nós progredirmos. E isso traz um propósito, uma perspectiva mais expandida para a gente, não é mesmo? Parece que acalma. A gente tem tempo, né? Antes a gente pensava que tinha que acontecer tudo aqui. Hoje a gente já tem a educação, que é um dos passos. E essa perspectiva um pouquinho mais expandida nos convida, nos dá um senso de conexão com o mundo espiritual muito maior. Nos conecta um pouco mais com os nossos mentores e nos conecta principalmente mais com o nosso Pai. Porque convida a gente a olhar horizontes mais expandidos do que essa vida da matéria, não é mesmo? E nesta conexão, desenvolvendo cada vez mais esta conexão com o nosso Pai, ali está a fonte de alimento desse esforço que a gente precisa. É uma fonte segura e inesgotável. Então, a quantidade de esforços que precisamos, a gente sabe exatamente onde é a fonte para buscar. É a nossa conexão com o nosso Pai, a nossa conexão com Jesus, a nossa conexão com os nossos mentores. É a nossa conexão com um ponto de vista mais expandido, que é a vida espiritual, o caminho para a nossa plenitude. E nesse esforço, é muito importante a gente aprender a seguir o nosso caminho. Às vezes, a gente fica um pouco ansioso e começa a comparar. Ai, não, parece que o Marcelo está expandindo mais rápido que eu, não é mesmo? Ai, não, eu vou correr atrás porque eu também quero me iluminar rápido, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, mas você ainda está sentindo assim depois de tanta palestra que você escutou, não é mesmo? Quem é que já sentiu assim? Nossa, eu escuto tanta palestra e ainda estou empacada aqui, ou não é? Tem alguém que pensa como eu, que sente como eu, às vezes? Falta muito. O próprio Paulo disse, né? Uma das frases mais consoladoras que eu escutei foi essa do Paulo: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Agora, o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não sei fazer, eu ainda não faço. Então, nós também. Por isso que a gente não pode comparar. Porque só a gente é capaz de avaliar a quanto anda o esforço que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente olha de fora, pensa que a pessoa, nossa, parece que não cresceu nada. Mas se teve uma gotinha de esforço e de crescimento, aquilo foi grandioso para a pessoa. Por isso que a gente não pode comparar, não pode julgar, cada um com cada um. E a transformação é para Deus ver, não para o homem. Por isso que é muito importante. E sabendo que o que realmente importa é esse mérito que nós vamos ter com esse esforço, com a aplicação desse esforço. É muito meritório, não é mesmo? Quantas vezes a gente luta por uma conquista e quando a gente consegue realmente se calar no momento que antes dava o troco, não é gostoso, gente? É um mérito muito valoroso. E esse realmente deve ser uma fonte acalentadora para a gente continuar perseverando, principalmente nos momentos que não conseguir. É um momento de usar isso, como esse mérito, como ponto de referência para a próxima vez que precisar.
E é isso que realmente vale. Esse é o grande diferencial. Esse é o nosso verdadeiro termômetro para o nosso crescimento. Essa introspecção e essa avaliação do nosso crescimento. A quanto anda o nosso progresso como cristão. Não é mesmo? E à luz do Espiritismo, quando a gente estuda, quando a gente tem o conhecimento das leis divinas, quando a gente começa a aplicar, a gente vê que nos dá muita coragem. Quando a gente começa realmente a aplicar, a gente percebe o quanto que buscar esse esforço traz a recompensa. Com que facilidade a recompensa vem, porque a gente começa a poder devagarzinho a te perdoar, porque começa a ter o entendimento que o perdão não tem nada a ver com a ação do outro, é a nossa libertação daquele mal, não é mesmo? Quando a gente começa a trabalhar, a gente vai se identificando, vai conseguindo se enxergar, porque para a gente poder trazer um pouco da luz, das virtudes do Espiritismo para a nossa escuridão, a gente tem que saber onde guiar, não é mesmo? Então, nesse estudo e nessa aplicação do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço, a gente vai começando a perceber onde estão as algemas que nos acorrenta, que nos imprisiona no orgulhismo, no orgulho, não é mesmo? O egoísmo é capaz de realmente nos colocar encarcerados. Talvez já estejamos encarcerados por muitas encarnações. E muito desse trabalho de vivência é a chave que vai nos libertar dessa prisão, não é mesmo? Quando a gente começa a trabalhar e a estudar e a realmente se comprometer com a nossa transformação, a gente vai se dando conta do tamanho do nosso personalismo. A gente tem a coragem de ver o tamanho do nosso orgulho. Porque muitas vezes, como a gente não tem ferramentas, não tem o entendimento, não se sente protegido, o nosso orgulho nos protege da nossa inferioridade. Mas quando a gente se compromete a crescer, a gente tem a coragem de se ver, porque a gente vai se ver como espíritos imortais e não mais como um ego insultado, não é mesmo? E aí começa o trabalho da gente querer dissolver o que está no nosso caminho. A gente vai vendo e vai sentindo que para nós sermos melhores cristãos, a gente realmente tem que dissolver isso que está no caminho da gente. Então é hora de arregaçar a manga. E esse é o convite. 2014 é um ano que nós convidamos a todos a trabalhar, a arregaçar a manga e dar uma geral, não é mesmo? É o momento da gente encarar de frente as nossas imperfeições, porque é isto que vai nos aproximar um do outro, como os irmãos. Muitas vezes a gente acorda de manhã, para algumas pessoas uma vez ou outra, para algumas outras pessoas uma semana, uma outra assim. Agora, para muitas pessoas, acordam todos os dias se sentindo pequeno, sentindo que não tem valor, sentindo que não são merecedores. Muitas pessoas acordam sentindo que não são capazes de amar e, pior, não são merecedores de ser amado. Por mais que se fale intelectualmente, é o que sentem aqui no coração. E desse espaço de consciência fica difícil criar um ano novo, não fica não? Fica muito difícil. Não tem como a gente criar uma vida feliz, harmonizada, balanceada, quando a gente se vê assim. E aí vem o Espiritismo nos educar, que nós somos seres imortais. Que essa encarnação é somente um passinho na nossa jornada. E o Espiritismo nos educa que nós todos somos filhos de Deus. Nós todos somos irmãos de Jesus, gente.
Você imagina? Somos irmãos de Jesus. E Deus é o nosso Pai. Então, o nosso valor é um direito de nascença. E é chegada a hora que a gente toma posse dessa herança divina. O nosso valor não está na mesa. A nossa responsabilidade das nossas ações, as consequências das nossas escolhas, sim. Para isso nós vamos prestar contas. É a lei de causa e efeito. Entretanto, vamos assumir responsabilidade pelas nossas consequências, mas vamos lembrar que o nosso valor não está na mesa. Somos filhos de Deus. Cada um de vocês tem essa herança divina. Então nós temos que começar a tomar posse dessa herança divina. Para a gente criar um ano novo à luz do Espiritismo, a gente realmente precisa aprender a colocar um fim nessas histórias que a gente repete. Vamos dar uma olhadinha nas histórias de 2013. Essas histórias que a gente repete. Está na hora, o convite de trabalho para a gente colocar um fim nessas histórias. E a gente só consegue colocar um fim nessas histórias quando a gente assume responsabilidade. Quando a gente descobre qual é o aprendizado que eu preciso ter para que eu adquira o direito de colocar um ponto final nessa história. Então vamos colocar um ponto final nessas histórias que já furaram o disco de tanto que tocaram. Vamos adquirir o direito de escrever como essa história acaba, para que 2014 a gente comece uma nova página. Para que em 2014 a gente tome posse da nossa herança divina e comece uma nova página dizendo: eu sou filho de Deus, um ser imortal e divino. E aqui começa a minha nova história. É um convite para todos nós buscarmos uma vida de mais amor, mais humildade, mais compaixão, mais perdão, mais benevolência, mais caridade. E como que a gente vai fazer isso, gente? Não tem outro caminho. A gente precisa começar a dissolver, nos empenhar a transformar. Eu vou repetir até o final, porque essa é a verdadeira mensagem. Vamos dissolver o que nos impede de amar um pouco mais, de ter um pouquinho mais de compaixão. Se a gente olhar no dicionário, principalmente a compaixão, se a gente olhar no dicionário, está escrito que... Espera aí que eu estou um pouquinho perdida aqui. No dicionário, compaixão é um sentimento de empatia para com o sofrimento alheio. Compaixão é uma emoção que a gente sente em resposta ao sofrimento do outro, que nos motiva a ajudar. Então a empatia é um dos elementos da compaixão. A empatia é quando a gente olha e sente com a pessoa. Agora, se a gente não cuida dos nossos sofrimentos, das nossas dores, da nossa própria escuridão, como é que a gente pode sentar com o outro no escuro? Se a gente tem medo, como é que a gente pode estar tendo um olhar de empatia para o nosso irmão? Por isso que a gente vê tanta indiferença à nossa volta. Dá medo. As pessoas têm medo de empacar na escuridão. E o Espiritismo nos fortalece e nos dá essa coragem, porque a gente sabe que com a luz de Jesus a gente não empaca. A gente fica aprendendo a lição que está. Mas a gente tem recursos, a gente tem ferramentas para sair de lá. Então, por isso fica o convite de Santo Agostinho para nos educar e nos conhecer, porque a nossa transformação moral nos permite estar com o outro no momento da dor, porque a gente sabe o quanto dói. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer isso, porque não sabe lidar com a sua própria dor. Aí tem dó.
A dó nunca é um sentimento de igual. A empatia é um olhar de igual. Eu também já senti isso, eu sei como é isso. A dó não. A dó é um olhar de cima para baixo. Então, vamos lembrar disso, que é a maneira mais fortalecedora para a gente realmente apoiar um ao outro como irmão, e a gente cuidar das nossas dores, da gente assumir responsabilidade de se conhecer e abraçar o que está nos impedindo de ter as nossas dificuldades, a nossa conexão com o amor, não é mesmo? E é uma maneira da gente ver também a quanto anda o amor, o cuidado que a gente está tendo com a gente, não é mesmo? Muitas vezes a gente fala, ah, não, eu me amo, sim, check, next, próximo, não é mesmo? Mas é um momento também, para esse novo ano, a gente aprender a olhar a quanto que eu tenho me amado. Como é que é a qualidade? Onde eu estou precisando melhorar? E fazer perguntas básicas. Como é que eu tenho falado comigo? O que eu faço? Quando eu cometo aquele equívoco que eu gosto de criticar quando o outro faz, quando eu sou intolerante. Como é que você tem falado com você quando você comete esses equívocos, né? O que tem tirado o sono da gente? Como que a gente tem se acalentado nesses momentos? O que acontece, né? E essa é uma maneira muito importante, porque o amor começa aqui com a gente. Porque a gente só pode oferecer para o nosso irmão aquilo que a gente tem. Então, cada transformação que aumenta uma gotinha de amor aqui para comigo, eu consigo dar uma gotinha a mais para o outro, não é mesmo? E o amar a si não é esse espaço de estar absorvido em si mesmo, não pondo atenção no outro, não. O amar a si mesmo é você dar boas-vindas para essa pessoa aqui, que é a pessoa mais honrosa no seu coração. Essa pessoa aqui que merece ser amada, respeitada e cuidada acima de tudo e em primeiro lugar. E é dessa maneira, na procura de dissolver o que nos impede de amar, é que a gente consegue identificar como estamos sendo tratados aqui. E quanto mais esse trabalho é feito aqui, mais a gente com sucesso vai poder olhar o nosso irmão com compaixão, com um pouquinho mais de amor. O problema é que a gente tem estado há tanto tempo cristalizado nas respostas instintivas que é muito difícil no dia a dia. Fala a verdade. Quantas vezes a gente acorda de manhã? Não, hoje vou ser bem amorosa, tolerante, mas 8h30 da manhã eu já perdi. Quem que experimenta isso? Não, vou fazer. Hoje vai ser bah. Não é mesmo? É muito difícil. Porque nosso corpo já está muito... Tudo já é muito cristalizado nas respostas instintivas. Requer realmente um grande esforço. Por isso que a gente precisa, literalmente, transformar muita coisa dentro da gente. A gente precisa desaprender as respostas instintivas para poder aprender a agir com um pouquinho mais de amor. A gente precisa desaprender esse impulso de sobrevivência que nos foi útil até então, mas agora a gente está precisando aprender a agir de forma mais amorosa. É literalmente um trabalho de transformar cada célula no nosso corpo, para que a gente aprenda a conectar com o outro melhor. O nosso corpo já aprendeu a reagir no medo tão rápido, vem de forma tão poderosa que fica difícil de controlar. É ou não é? Quando vem os impulsos, é muito difícil. Quando a gente tem medo, o impulso é tão grande que é difícil. Quando a gente se sente insultado, é difícil segurar, não é mesmo? Lembra da mãe do Chico que falava para ele, põe um gole de água na boca e fica com a água até que a irritação passe? Lembra disso no filme? É muito importante que a gente eduque as nossas células do nosso corpo a confiar, acreditar na bondade do nosso Pai. Isso é realmente um aprendizado. A gente está muito acostumado a sentir medo, e vem esse medo, né? A gente só observa quando aparecem as provas que aparecem para a gente, o medo toma conta, a fé pula pela janela, é ou não é?
A gente está muito acostumado nisso, então requer todo um trabalho para transformar isso. Eu escutei de um zen budista uma coisa muito legal, que ele fala que quando a gente está com medo e ansiedade, a gente precisa se dar conta que a gente está no quarto mais pequeno e mais escuro da nossa casa e que o nosso Pai quer que tenhamos uma condição de vida melhor. Então isso virou meu mantra. Bateu medo e ansiedade, eu lembro, o meu Pai, lá do alto, Ele quer que eu tenha uma condição de vida melhor. Eu mereço ter uma condição de vida melhor. Então, ajuda a gente transformar as células, as respostas do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então, a gente precisa buscar aquilo que a gente vê que vai funcionar, porque a gente precisa de ferramentas para se educar, para se transformar. Não cai do céu, depende de muito esforço. E essa é a boa notícia, com todo o arsenal que nós temos de ferramenta no Evangelho, a gente tem muito mais chance de criar um ano mais amoroso. Por isso que Jesus fala para a gente, orai e vigiai. Porque esses ensinamentos nos mostram o poder que existe de estar atento, de estar vigilante. A gente sabe do poder que existe nos nossos pensamentos, não é? Quando está no pensamento negativo, ali se escorrega numa maionese incrível, não é? A gente aprende isso com o Espiritismo, a força dos nossos pensamentos. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. A gente aprendendo a estar vigilante, a gente tem mais chance de praticar e de colocar na nossa vida tudo que a gente aprende. Aprender que essa nossa meta maior de ser melhor cristão depende não exclusivamente, mas depende muito da nossa habilidade de estar presente, vigilante, para que a gente tenha um pouquinho mais de chance da escolha. Porque a gente aprende que o nosso plantio, né? A gente pode plantar o que a gente quiser, mas a colheita não tem jeito, a gente vai colher exatamente. Então é um momento da gente buscar estar vigilante, estar conectado com o mundo espiritual, para nos orientar, estar aberto para receber a intuição, que a boa notícia, cada um de nós temos seres queridos juntos de nós, cada um. Temos nossos mentores que nos guiam, às vezes eles estão lá, berrando no nosso ouvido, e a gente não escuta. Estando um pouco mais presente, mais vigilante, a gente tem mais chance. E aí também é uma grande oportunidade da gente ter em conta essa perspectiva maior de amor, essa perspectiva desse caminho do nosso ser espiritual. Porque quando a gente está mais presente, a gente tem mais chance de lembrar que o nosso Pai está conosco, que a proteção divina, a justiça divina é perfeita, que tudo que está acontecendo para nós é exatamente o que precisamos para o nosso próximo passo e que depende do nosso esforço, da nossa vigilância, da nossa oração, da nossa conexão para seguir em frente. E lembramos que o nosso trabalho nessa jornada para se tornar um espírita que pode ser reconhecido pela transformação que vai conquistar em 2004, é importante a gente olhar sempre para o alto. 2014, Eu continuo falando 2004? I'm sorry. Acho que foi um ano muito importante na minha vida, não sei te dizer. Bom, então quando eu falar 2014, vocês sabem que eu estou falando 2014. Se eu falar 2004 de novo, eu estou falando de 2014. E todos esses pontos de vista, todos esses entendimentos, toda essa transformação vai nos ajudar ainda mais a escolher metas
conectadas com essa perspectiva mais expandida. Escolher metas que vai nos ajudar a ficar mais conectado com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira moradia. Tudo bem ter metas para conquistar um carro novo, um emprego melhor, ter um dinheiro, tudo bem, mas é muito importante não perder a perspectiva que o objetivo desta encarnação é a gente aprender a desapegar das coisas materiais. O objetivo dessa encarnação é a gente sair daqui munido de muita bagagem, mas a verdadeira bagagem, que são os tesouros de nossa alma. É a nossa habilidade de criar um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de amor. E, fundamentalmente, expandir a nossa habilidade de estar com o nosso próximo, como a Denise falou, de suportar o nosso irmão. E quando a gente passa a suportar, talvez o próximo passo é amar um pouquinho mais. Muito importante. E 2014, agora virou farra. É o momento, é o convite para fazer a nossa luz brilhar. E como é que a gente vai fazer a nossa luz brilhar? Lembrando que cada vez que a gente se machuca, cada vez que a gente tem um machucado aqui no coração, emocionalmente, espiritualmente, aquela dor profunda que cria um buraco, que nos faz chorar, que nos faz desencorajar, é a nossa oportunidade de preencher esse buraquinho com a lição que a gente vai conquistar com o nosso esforço. E cada vez que esse buraquinho no coração da gente se enche, a sua luz vai brilhar um pouquinho mais pelo aprendizado, por estar mais perto de Deus. Então esse é o ano que a gente vai preencher, vamos transformar esses machucadinhos espirituais em luz, para que a nossa luz possa brilhar um pouquinho mais, para que a nossa luz seja um farol que não vai nos levar mais perto de Deus, para que a nossa luz crie mais amor à nossa volta, para que a nossa luz nos proteja de nós mesmos, nos momentos que a gente tem as nossas imperfeições. Que cada machucado se transforme numa lição aprendida e que cada lição aprendida se transforme em mais esforço, em mais mérito, em mais coragem. E isto nos dá uma fé inabalável, que onde nós estamos é exatamente onde nós precisamos estar, porque é daqui que nós vamos começar um caminho certeiro para que a nossa luz brilhe um pouquinho mais. E mais importante que tudo é a certeza que o nosso Pai está esperando por nós. A certeza absoluta dessa visão mais expandida, que nós estamos cada vez mais próximos, porque cada esforço, cada luz que a gente acende, cada gotinha que a gente acende em nosso coração é um passo que nós estamos mais próximos. E tudo isso depende exclusivamente dos nossos esforços. E essa é a boa notícia. 2014 vai ser um ano de muito brilho, porque todos nós estamos sendo convidados por Jesus. Vamos fazer tudo o que é possível para que os nossos esforços consigam preencher todo o nosso coração, que tem estado cheio de buraquinho. Vamos fazer com que esses buraquinhos irradiem luz e tome conta da nossa vida, e que a nossa luz possa irradiar para todo o nosso ser, para que a nossa luz possa irradiar para todos à nossa volta, para todos na nossa casa, para todos no nosso planeta. E se uma graninha, uma gotinha de luz maior aquecer o nosso coração, imagina o quanto que não vai aquecer o coração do outro. E esse é o nosso caminho de chegar de uma reta mais próxima a Deus. Porque dessa luz que a gente se inspira para praticar o bem. E cada bem que a gente pratica, cobre uma multidão de pecados. Então, realmente, o nosso progresso, a manifestação dos nossos anseios para esse novo ano depende exclusivamente
dos nossos esforços e o nosso compromisso da vivência, da transformação de tudo que a gente aprende aqui. Vamos colocar em prática, meus queridos, porque este é a luz do Espiritismo, é a nossa conduta íntegra, da porta estreita conosco, para com nossos familiares, para com o nosso trabalho, para com a nossa vida, em todos os sentidos. A nossa conduta edificante que vai trazer luz e um pouco mais de harmonia na nossa vida. Então, leve o que você precisar dessa palestra para criar este ano, sobre a luz do Espiritismo, um ano de muita paz.